formação do universo. Bem-vindo ao canal Borda do Infinito. Hoje falaremos da história do universo. Essa história é uma narrativa extraordinária que se desenrola ao longo de aproximadamente 13,8 bilhões de anos, desde o momento inicial conhecido como Big Bang até a complexa estrutura cósmica que observamos hoje. Esta jornada épica engloba a formação dos primeiros átomos, o nascimento das primeiras estrelas, a criação dos elementos químicos e o surgimento das galáxias que povoam o cosmos. Devidos, o Big Bang, o início de tudo. O universo teve seu início em um evento singular, conhecido como Big Bang, que ocorreu há cerca de 13,8 bilhões de anos. Neste momento primordial, toda a matéria, energia, espaço e tempo que conhecemos estavam concentrados em um ponto infinitesimalmente pequeno e denso, chamado singularidade. A partir desta singularidade, o universo começou sua expansão violenta e contínua, que persiste até os dias atuais. Nos primeiros instantes após o Big Bang, o universo era incrivelmente quente e denso, com temperaturas superiores a trilhões de graus. Durante os primeiros microsegundos, as forças fundamentais da natureza, gravitacional, eletromagnética, nuclear forte e nuclear fraca, estavam unificadas em uma única superforça. À medida que o universo se expandia e resfriava rapidamente, essas forças começaram a se separar em um processo conhecido como quebra de simetria. A era da inflação cósmica. Entre 10,36 e 10,32 segundos após o Big Bang, o universo passou por um período de expansão exponencial extremamente rápida, conhecido como inflação cósmica. Durante esta fase microscópica, o universo cresceu por um fator de pelo menos 1026, expandindo-se mais rapidamente que a velocidade da luz. Esta teoria, proposta por Alan Guth em 1980, explica várias características observadas do universo, incluindo sua homogeneidade em larga escala e a planicidade geométrica do espaço-tempo. A inflação também fornece uma explicação para a origem das pequenas flutuações de densidade que posteriormente se tornaram as sementes para a formação de estruturas cósmicas como galáxias e aglomerados de galáxias. Essas flutuações quânticas primordiais foram amplificadas durante o período inflacionário e deixaram uma impressão permanente na radiação cósmica de fundo em micro-ondas. A formação dos primeiros elementos. Após o término da inflação, o universo continuou a se expandir e resfriar. Cerca de um segundo após o Big Bang, a temperatura havia diminuído o suficiente para permitir a formação dos primeiros prótons e nêutrons através de um processo chamado nucleossíntese primordial. Durante os primeiros poucos minutos da existência do universo, essas partículas se combinaram para formar os núcleos dos elementos mais leves, hidrogênio, hélio e traços de lítio. Aproximadamente 75% da matéria ordinária do universo foi formada como hidrogênio, enquanto cerca de 25% tornou-se hélio. Essa proporção permanece praticamente inalterada até hoje e constitui uma das principais evidências observacionais para a teoria do Big Bang. É importante notar que apenas os elementos mais leves puderam ser formados nesta época, pois o universo resfriou muito rapidamente para permitir a síntese de elementos mais pesados. A Era das Trevas e a recombinação. Por aproximadamente 380 mil anos após o Big Bang, o universo permaneceu em um estado opaco, conhecido como Era das Trevas. Durante este período, a temperatura era muito alta para permitir que elétrons se combinassem com núcleos atômicos, mantendo a matéria em um estado de plasma ionizado que espalhava constantemente os fótons, impedindo que a luz viajasse livremente pelo espaço. O evento crucial, conhecido como recombinação, ocorreu quando o universo havia resfriado o suficiente.
O nascimento das primeiras estrelas. Após a recombinação, o universo entrou em uma nova era de escuridão, pois ainda não existiam fontes de luz. As únicas estruturas presentes eram pequenas flutuações de densidade na distribuição de matéria, amplificadas durante a inflação cósmica. Sob a influência da gravidade, essas regiões mais densas começaram a colapsar, formando as primeiras estruturas cósmicas. As primeiras estrelas, conhecidas como estrelas da população tercelo, nasceram aproximadamente 100 a 200 milhões de anos após o Big Bang. Essas estrelas primordiais eram massivas, compostas apenas de hidrogênio e hélio, e tinham vidas relativamente curtas devido ao seu tamanho gigantesco. Quando essas estrelas morreram em explosões supernova espetaculares, elas dispersaram os primeiros elementos pesados pelo espaço, enriquecendo o meio interestelar com carbono, oxigênio, ferro e outros elementos essenciais para a formação de planetas e vida. Terceiro, a formação das galáxias. As primeiras galáxias começaram a se formar cerca de 500 milhões a 1 bilhão de anos após o Big Bang, através da fusão e acreção de estruturas menores. Estas galáxias primordiais eram menores e mais irregulares do que as galáxias espirais majestosas que vemos hoje. O processo de formação galáctica foi impulsionado pela matéria escura, uma forma misteriosa de matéria que constitui cerca de 27% do universo e interage gravitacionalmente com a matéria ordinária. A matéria escura formou uma estrutura de teia cósmica, uma rede tridimensional de filamentos e vazios que serviu como andaime para a formação de galáxias. As galáxias se formaram nos nós desta teia, onde a densidade de matéria escura era mais alta. À medida que o tempo passou, essas galáxias cresceram através de fusões com outras galáxias e pela acreção contínua de gás e matéria escura. Quarto, a era da reionização. Entre 150 milhões e 1 bilhão de anos após o Big Bang, o universo passou por um período conhecido como Era da Reionização. Durante esta época, a radiação ultravioleta intensa das primeiras estrelas e quasares começou a ionizar novamente o hidrogênio neutro que permeava o espaço intergaláctico. Este processo transformou gradualmente o universo de um estado neutro e opaco para um estado ionizado e transparente, similar ao que observamos hoje. A reionização foi um processo complexo e não uniforme, criando bolhas de gás ionizado ao redor das primeiras fontes de luz que gradualmente se expandiram e se fundiram. Este período marca uma transição fundamental na evolução cósmica, estabelecendo as condições que permitiram a formação das estruturas complexas que observamos no universo atual. A evolução contínua. Nos bilhões de anos que se seguiram, o universo continuou a evoluir e se complexificar. Estrelas de segunda e terceira geração se formaram com composições químicas mais ricas, permitindo a formação de sistemas planetários rochosos. Galáxias continuaram a crescer e evoluir, algumas desenvolvendo estruturas espirais elegantes, enquanto outras se tornaram galáxias elípticas massivas através de fusões. Aproximadamente 9 bilhões de anos após o Big Bang, há cerca de 4,6 bilhões de anos, nosso sistema solar se formou a partir do colapso de uma nuvem molecular, e a Terra emergiu como um planeta capaz de sustentar vida. Esta formação foi possível graças aos elementos pesados forjados no interior das estrelas durante bilhões de anos de evolução estelar. Perspectivas futuras. A história da formação do universo continua a ser escrita. A expansão cósmica está acelerando devido à energia escura, uma força misteriosa que constitui cerca de 68% do universo. Os cientistas continuam a desvendar os mistérios da matéria escura.
energia escura e os processos fundamentais que governam a evolução cósmica através de observações cada vez mais sofisticadas e simulações computacionais complexas. A formação do universo representa uma das narrativas mais grandiosas da ciência, conectando a física de partículas mais fundamental com as estruturas cósmicas de maior escala, e continuará a fascinar e desafiar nossa compreensão por gerações futuras. Este é o canal Borda do Infinito. Inscreva-se, comente, curta e compartilhe. Até o próximo vídeo.